Bom, selecionar 10 obras dentro de um universo tão vasto, num período em que foram produzidas mais de centenas de iconografias, foi tarefa bastante difícil. E sentimos muito se deixamos de fora obras relevantes, mas tínhamos que fazer uma escolha porque havia uma limitação de espaço e tempo na produção do e-book. Então, eu gostaria de fazer alguns highlights aqui sobre algumas dessas obras. Começamos com a obra Independência ou Morte, do Pedro Américo, que talvez seja a obra mais emblemática da independência do Brasil. Sobre essa obra, tenho poucas considerações a fazer, vocês devem ler o texto e olhar o quadro, que tem dimensões gigantes, é um quadro muito impactante. Mas acho importante mencionar que, primeiro, essa obra foi pintada muitos anos depois da própria independência, do acontecimento em si. A obra é de 1888 e foi encomendada a Pedro Américo pelo conselheiro imperial Joaquim Inácio Ramalho. Só por isto, acho que essa obra merece um olhar mais aprofundado nas entrelinhas. O que nos chama muita atenção na composição dessa obra, desse quadro, é que, segundo o quadro, parece que a independência do Brasil transcorreu de uma maneira tranquila, harmônica, havia consenso, não é? Que aquele era o momento de se tornar independente da coroa portuguesa, quando nós sabemos que não foi bem assim. E isso é muito bem analisado pelo professor Marcelo. Bem, na sequência nós temos uma obra que é uma das poucas pintadas por uma artista mulher, que é a Georgina de Albuquerque, e que pinta ou resolve materializar ou eternizar o momento da independência, não mostrando o campo de batalha ou a participação do Dom Pedro, mas principalmente sob o olhar feminino. Ela retrata neste quadro o papel da mulher, da princesa Leopoldina, que está reunida com o Conselho de Estado e está então assinando a obra da Georgina de Albuquerque. Ela vem nos trazer uma outra perspectiva da independência, que é aquela independência que acontece nos salões, nas reuniões e no mundo da política, não é? Do convencimento, da articulação política. Isso também os pesquisadores encontram eco disso em cartas, e especialmente numa carta escrita pela princesa Leopoldina para Dom Pedro I, em que ela o tenta convencer de que o momento da independência é chegado, que o momento político é insustentável e que essa independência precisa acontecer, inclusive para o bem da própria família real. Bom, tem um outro quadro que é do Debré, que nos chamou especial atenção, porque é um quadro que, na verdade, não é uma tela, e sim um pano de boca de teatro, quer dizer, é o pano de fundo. E isso traz uma outra discussão, quer dizer, que a arte pode inclusive estar em outros suportes, não apenas numa tela. Mas também é especialmente interessante essa obra porque ela foi encomendada para o teatro, que abrigaria um espetáculo em comemoração à coroação de Pedro I como imperador do Brasil. Então foi uma obra encomendada, inclusive ela teve que ser refeita, alguns elementos foram retirados da obra original porque não estavam comunicando exatamente o ideal de nação que se queria que chegasse à Europa. Quer dizer, aquela nação recém-construída ou recém-forjada precisava se apresentar de uma maneira menos selvagem e mais civilizada. Por isso, várias palmeiras foram retiradas dessa obra. Então, traz também essa curiosidade.
da questão do selvagem e da civilidade. A escravização de indígenas brasileiros também era uma preocupação nossa, que não faltasse a esse e-book essa discussão e também um quadro que exemplificasse essa questão. E desta forma gostaria de falar agora de soldados índios da província de Curitiba, escoltando prisioneiros nativos, também do DB. É curioso ver nesse quadro a violência sofrida pelos povos originários duplamente, porque eles foram obrigados a escravizar outros povos, quer dizer, os próprios indígenas eram obrigados a escoltar prisioneiros, a torturar e a roubá-los e sequestrá-los e aprisioná-los. É um quadro forte, tem um impacto forte, porque são mulheres indígenas com suas crianças que estão acorrentadas e são escoltadas por soldados também indígenas. Há alguns detalhes, como os pés descalços, que vocês vão ter a oportunidade de entender melhor ao ler o texto. Muito rico. Depois nós temos 3 quadros que falam de movimentos emancipatórios. O primeiro é o Tiradentes Esquartejado, do Pedro Américo também. O segundo é Igreja do Hospício de Nossa Senhora da Piedade da Bahia, de Johann Moritz Rugendas. E o terceiro é o quadro Bênção das Bandeiras da Revolução, de 1817, de Daquir Parreiras. A única revolução emancipatória que foi vitoriosa na tentativa realmente de se tornar independente de Portugal foi a Revolução de 1817 de Pernambuco. Os demais movimentos foram movimentos burgueses, elitistas, no caso da Inconfidência Mineira, e que não tinha a intenção final de tornar o Brasil independente de Portugal. Mas isso vocês também vão ter a oportunidade de conhecer em detalhes. Uma outra obra que nos chamou muita atenção e nós acreditamos que ela não podia deixar de estar neste e-book pela sua atualidade, é a obra Derrubada de uma Floresta, de Johann Moritz Rugendas. Foi uma obra que foi iniciada em 1822 e só foi concluída em 25, 3 anos depois. É uma paisagem de Mata Atlântica sendo derrubada para a plantação de cafezais. E isso foi um registro provavelmente feito como um sinal de progresso, um sinal de que a civilização estava chegando a estas terras tão selvagens, tão perigosas, não é? Com essa natureza tão exuberante, maior do que o homem. Então vamos dominar esta natureza, vamos derrubar esta floresta. E essa é uma discussão que nós queremos trazer à tona através desse trabalho, que é em que medida o Brasil evoluiu, em que medida nós estamos discutindo questões que nos incomodam ou que não nos deixam avançar desde o século XIX, não é? Quer dizer, desde muito antes, quer dizer, a destruição da natureza do Brasil. Bom, a questão da escravidão negra também é fundamental para discutir a formação, a identidade, a construção da identidade brasileira. E nesse sentido nós temos 2 quadros muito fortes. Um é o Castigo Público, do Johann Moritz Rugendas. Em praça pública os escravos eram açoitados para que aquilo servisse de exemplo, não é, para todos os outros que passavam ali, que trabalhavam e que circulavam nos centros das cidades. É um quadro muito cruel, desumano, é um quadro muito forte. Há vários outros que também mostram castigos e punições. Esse foi o que nós escolhemos, mas existem muitos outros que retratam
outros tipos de punição dentro de lojas, outros tipos de violência e humilhação na rua, dentro das senzalas, nos cafezais, nas plantações, em todos os lugares onde a mão de obra escrava era usada. E por fim, nós escolhemos o quadro A Redenção de Cândido e Modesto Brocos, que já não foi pintado dentro do período colonial, mas posteriormente, mas que trata de um assunto que é muito presente e que nós não poderíamos deixar de falar, que é a política de branqueamento do Estado brasileiro. E isso se reflete neste quadro quando nós temos uma avó, nós temos 3 gerações, na verdade, descendentes de escravizados. Nós temos uma avó negra, nós temos uma filha que já é filha desta mãe negra com um homem branco, e esta filha está casada com outro homem branco e tem um filho mais branco ainda. Então, é um branqueamento que vai se dando de geração em geração. Mas o papel e o espaço que essas pessoas ocupam na sociedade continua muito marginalizado. Isso é visto pela perspectiva desse quadro de maneira muito interessante. Bom, isso é um pequeno resumo do que nós preparamos com esse e-book. Ele estará disponível em diversas plataformas de maneira gratuita para ser consultado, para ser partilhado, para ser explorado em aulas, em leituras, em reflexões. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da Valquíria Filmes por ter participado desse projeto e por ter encontrado colaboradores tão competentes como os autores que foram convidados para essa tarefa. Eu sou Marina Ferraz, produtora, pesquisadora e desenvolvedora de conteúdo cultural e audiovisual.